Boa tarde, estamos aqui para mais um estudo, né? Então vamos fazer a nossa conexão com a espiritualidade para que nós possamos fazer esse estudo e estar bem conectado e bem protegido nesse estudo. Que nossos amigos também que são trazidos aqui para conosco estudar também possam estar aprendendo e saindo dessa frequência, dessa vibração que ele se encontra. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui, nos auxiliando, nos ajudando nesse estudo. Pedimos permissão de vocês para continuar o nosso estudo, pedimos a proteção, pedimos que esses nossos irmãos que são trazidos aqui possam compreender e entender tudo que é passado aqui. E sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, vamos para a pergunta 708, que é a seguinte: não há situações em quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? Aí ele responde, o espírito: é isso uma prova muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, e qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier a colhê-lo, cumpre recebê-la sem murmurar, poderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Então, o que eles passam aqui para a gente é o seguinte: há momentos que a nossa subsistência, a nossa vontade de se alimentar, de a gente produzir, de a gente poder ter as coisas para nos alimentar, tanto água, líquido, alimento, tudo, muitas vezes não é possível, não é da nossa vontade, é imposto pela espiritualidade, pela espiritualidade. Por quê? Em primeiro lugar, não é que seja imposto, houve um acordo no plano espiritual onde ele aceitou passar essas privações, ou seja, vai ter a dificuldade enorme de se alimentar, como a gente vê casos aí de pessoas que na África que estão morrendo de fome, aqui mesmo dentro do Brasil, com toda a fartura, temos pessoas que morrem de fome, né? Então, e muitas vezes também a pessoa quer se alimentar, mas tem um problema orgânico, um problema de saúde que não pode se alimentar. Então isso tudo são meios que Deus concede em um acordo entre a pessoa que vem, o espírito que vem e a espiritualidade, porque ele tem esses débitos. Quem sabe esse nosso irmão, ele não fez muita gente morrer de fome, passar necessidade. E hoje ele pediu para que pudesse fazer isso para resgatar os seus débitos. Então a gente precisa ter atento que mesmo as pessoas que não conseguem, mesmo usando a sua inteligência, ele não consegue suprir a sua necessidade de se alimentar, de se prover, de conseguir as coisas. Isso ele tem que suportar sem murmurar, porque foi um acordo, né? Por mais cruel que a gente ache que seja, nós temos que compreender que tudo aqui é um planejamento espiritual, né? Na 709 está escrito assim: terão cometido crime o que em certas situações críticas se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houver crime, não teve este atenuar a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação? Aí os espíritos respondem: já respondi, quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime da lesa natureza, falta que é duplamente punida. Então, gente, às vezes nós temos um caso aí, né, que foi aquele avião que caiu, se eu não me engano foi nos Andes, onde eles se alimentaram de carne humana, tá? Agora, nós precisamos entender o seguinte: se o corpo morreu e a pessoa se alimentou da carne, tudo bem. Agora, se a pessoa estava viva, ele matou para se alimentar daquele ser, daquela pessoa, é crime. É crime, né? Então, a pessoa não pode tirar a vida de outro ser, de maneira alguma, né?
Então a gente precisa passar pelas provações com resignação, porque senão a gente perde o nosso merecimento. E se a gente está naquela situação, por algum motivo tem. Porque se fosse de ser resolvido, a espiritualidade de repente botava um coelhinho na frente, um alimento, uma fruta, né? Eles iriam dar um jeito. Então, matar para se alimentar é crime, né? E na 710 pergunta assim: nos mundos de mais apuradas organização, tem os seres vivos necessidade de alimentar-se? Ele responde: tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seria bastante substancioso para os vossos estômagos grosseiros, assim como deles não poderia digerir os vossos alimentos. Então, gente, a gente precisa entender que quando a gente vai lá para o outro lado, a gente não para de se alimentar, não. Só que o alimento é diferente, é um alimento mais leve, mais sensível. Lá temos espírito que se alimenta sim de carne. Temos espírito que se alimenta de carne, faz churrasco, come carne, ele sente falta disso, só que é um tipo de carne diferenciada, né? Praticamente é como se você tivesse um produto com o gosto similar da carne. Temos colônias que produzem carne, mas não é carne, essa nossa carne que a gente vê aqui. Ele, como é um fluido cósmico, ele consegue manipular e dar uma essência como se fosse a própria carne. Agora, há espíritos que pensam que está comendo carne, mas não é carne, é uma manipulação do fluido cósmico que eles conseguem fazer com que se pareça a carne, ok? Então vamos agradecer a espiritualidade por essa explicação, por esse estudo, e que nós possamos estar sempre aqui, né, estudando e orando. Bons espíritos presentes aqui, muito agradecido pela presença de vocês, que nós possamos estar sempre aqui estudando e que essa equipe que prontamente nos ajudou nesse estudo de hoje, assim como nossos irmãos que vieram estudar conosco, que necessitavam ouvir isso, possa compreender, né, que nós mais tarde vamos ter ainda mais um estudo aqui, que nós possamos ter boas influências, que esses nossos amigos espirituais continuem aqui ainda nos protegendo, nos defendendo de qualquer invasão ao nosso domicílio. Sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.